se me permites, só dizer uma coisa, antes de mais fazer aqui uma declaração de princípios. Eu, pessoalmente, acho que Bernardo Silva, João Cancelo, Ivan Cavaleiro, neste momento, não são jogadores ainda para o Benfica. E desse ponto de vista, eu acho que tem de se fazer também alguma justiça a Jorge Jesus, a quem são exigidos resultados imediatos. Não dizem ao Jorge Jesus, olha, agora tens 2 ou 3 anos para trabalhar, não há dinheiro, vamos apostar nestes miúdos, como acontece, por exemplo, no Sporting muitas vezes. Houve claramente no Sporting uma necessidade de dar 1 ou 2 ou 3 passos atrás, para depois recomeçar a caminhar com o Tiago Eloy, com o Eric Dier, com o Bruma, agora com o Carlos Mané, e infelizmente para o Sporting havia situações contratuais muito mal definidas das direções anteriores e não conseguiram segurar grande parte desses jogadores. O Bruma já está onde está, o Dier, o Ilori e por aí fora. Agora, independentemente disto, e eu acho que desse ponto de vista não podemos ser líricos e românticos ao ponto de pensar que vão surgir jogadores da formação como o Chalana e como o Rui Costa e como o Paulo Sousa, que vão entrar na equipa e vão fazer a equipa ascender a um patamar superior, porque o futebol mudou, os tempos são outros, o futebol é muito mais físico e os jovens precisam de crescer até do ponto de vista físico. Agora, será que o sítio ideal para um jogador como o Bernardo Silva crescer é o Mónaco? Será que não era preferível ele alinhar numa equipa onde fosse claramente uma primeira aposta, onde pudesse crescer? Mas mesmo o Deportivo, eu não sei até que ponto é que clubes que também jogam em contragolpe, em contra-ataque, vão passar grande parte da temporada, são equipas, usando uma expressão do futebolês, são equipas que vão passar grande parte da época levada. E isso também não faz parte do ADN de um jogador que depois fica no Benfica. Agora quando passou pelo Deportivo? Mas o Nelson Oliveira é outra questão que os adeptos do Benfica muitas vezes também têm que ter algum rigor na sua análise. O Nelson Oliveira não foi titular no Passos Ferreira, não foi titular no Rio Ave, não foi titular no Rennes. Deixou de ser a opção na seleção com o Paulo Bento numa altura em que há tanta falta de pontas de lança. Portanto, o Nelson Oliveira não é uma ingerência do Jorge Jesus. O Nelson Oliveira, por onde tem passado, não consegue jogar. No Rennes marcou 7 golos rompante nas primeiras 10 jornadas da Liga Francesa e depois desapareceu. Portanto, muitas vezes também quer-se fazer do Jorge Jesus um bode expiatório para tudo o que são os problemas do Benfica e para a ausência de apostas da formação, e também não creio que isso seja justo. Agora, quando nós vemos que um Talisca com 20 anos, que vem do Bahia, custa 4 milhões de euros, pode ser a opção imediata para a equipa principal, porque é que um João Teixeira não pode? Porque uma coisa é estes jogadores estarem tapados por um Enzo Pérez, estarem tapados por um Paulo Aimar, por um Carlos Martins no auge da sua carreira. Agora o João Teixeira deixa de fazer parte do plantel para encaixar um Talisca de 4 milhões de euros que vem do Bahia. Em que é que o Talisca com 20 anos é mais jogador que o Teixeira com 20 anos? O Teixeira tem 11 anos de formação do Benfica. Tem a cultura do clube, tem a estratégia, tem o modelo tático, tem tudo o que é preciso saber sobre o Benfica e sobre o futebol português, ele sabe. Agora, precisa de crescer? Precisa. Tal como o Talisca precisa de crescer, precisa de ganhar físico, poder de choque, precisa de se adaptar ao futebol europeu, precisa de se adaptar ao futebol português. Porquê que o André Gomes nunca pôde ser a aposta assertiva do Jorge Jesus? Por ser um jovem, por ter 20 anos? O Talisca tem 20 anos. O André Gomes, quando surge no Benfica, surge de rompante, a marcar golos, a jogar nas ausências do Enzo Pérez, sempre que o Benfica tinha uma indisponibilidade para o meio campo, era o André Gomes que jogava, e depois, em vez de ter uma progressão natural até atingir um patamar em que pudesse ser titular do Benfica, não, teve um ocaso, desapareceu durante 18 meses da equipa do Benfica, ao ponto de, no famoso jogo da Luz, do Estádio do Dragão, quando o Kelvin marca o golo aos 92 minutos, quem salta do banco para a posição do meio campo é o Rodrigo Miranda, numa altura em que o André Gomes estava completamente votado ao esquecimento. E é isto é que não se compreende, é a dificuldade, por vezes, de manter as apostas e dar crescimento, dar margem de crescimento para estes jogadores. E qualquer estrangeiro já tem essa margem, já tem essa possibilidade. O Emerson esteve um ano inteiro no Benfica, a somar descalabro atrás de descalabro, a geneira atrás da geneira. Um Luís Martins, que foi para o Gil Vicente, por exemplo, não fazia o que o Emerson fez. Não se compreende. O Bruno Cortês, o ano passado, as pessoas não se lembram, mas o Bruno Cortês foi titular do Benfica durante uns 2 meses, entre a pré-temporada e início da época. Quem é o jovem que tem direito a este tipo de confiança? E sem cometer metade dos erros. Esta é que é a questão. Esta falta de coragem. E atenção, que o Jorge Jesus é um treinador muito corajoso para outro tipo de situações. Agora, para apostar em jovens, parece-me a mim, e não é só o Jorge Jesus, eu creio que é o Benfica, é o próprio clube. A mentalidade do clube neste momento não está vocacionada para este tipo de aposta. Não há uma capacidade, uma coragem de apostar nestes jovens.